Saúdo a todos os irmãos, todas as irmãs, a você que nos assiste e ouve neste dia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, para juntos examinarmos as Escrituras e vermos o que Deus está mostrando para nós. Ele nos revela a sua vontade, porque sem a revelação de Deus, ninguém sabe nada, o homem só vai tomar decisões erradas e conclusões erradas e não vai entender exatamente qual é a vontade dele, de Deus. Então nós hoje vamos examinar aqui no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. É um assunto um pouco polêmico, mas nós vamos ler aqui o que é a vontade de Deus. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Aqui nós estamos falando aqui de servir a Deus, servir a Jesus. E essas mulheres receberam bênçãos do Senhor Jesus Cristo, foram abençoadas pelo Senhor, mas não haviam prometido nada a Ele. Se o Senhor me abençoar, eu vou ajudar o Senhor. Não fizeram isso. Foram procurar por Ele e foram abençoadas. E reconheceram que foram abençoadas pelo amor de Deus por elas. E elas falaram assim: bom, então de agora em diante, viu, Senhor, nós vamos dar o dízimo para o Senhor. Elas não tinham trabalho, elas seguiam Jesus e o serviam com os seus bens, com as suas fazendas, com o que elas tinham de bens, que provavelmente eram seus maridos que ganhavam. Mas elas tinham autoridade e poder para fazer essas ofertas, dar essa ajuda material para o Senhor Jesus Cristo e para os apóstolos. Aqui não estavam dando dízimo, nem oferta alçada, nada. Era um ato de amor, de reconhecimento, de assim, poxa, o Senhor está fazendo tanto por mim, eu preciso fazer alguma coisa por Ele. E faziam. Então, o que elas faziam? Não, vamos pagar o que o Senhor fez por nós. Não foi assim. Vamos retribuir o mínimo que nós podemos fazer, porque não há dinheiro que pague a bênção que nós recebemos. Então, o pensamento delas, evidentemente, não era de comprar a graça, a bênção, já tinham sido abençoadas. E o Senhor não pediu nada para elas, como não pediu para ninguém. Para todas as pessoas que foram abençoadas. O centurião foi lá, a mulher com fluxo de sangue, se eu só tocar na veste, tocou na veste, ficou curada. E agora? Agora o Senhor vai passar o coador pedindo dinheiro lá para os outros. Não é assim, irmão. Está tudo errado isso aí. Deus não cobra a bênção que Ele te dá. E Ele te abençoa mesmo sem você dar nada para ninguém. Se você é uma pessoa temente a Deus, que busca a verdade, que tem sinceridade no coração e ama Jesus Cristo, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Se você tem condições de chegar a Ele e pedir, porque não é qualquer um que chega a Jesus. Nós precisamos estar santificados para chegar a Jesus, nos dobrarmos e conversar com Ele. Nós temos que ser santos todos os dias. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Então, nosso Pai é Deus, Pai de Jesus Cristo, e Ele chama, o Pai de Jesus Cristo chama Jesus. É o nome que Ele deu para o Filho dele, que lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, diz que toda a família no céu e na terra recebe o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Jesus. Então, irmãos, eu quero ser abençoado, eu estou precisando de uma bênção, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Primeira coisa, fé, confiança. O Senhor é todo poderoso e Ele não tem limites para o poder de Deus. Então aqui nós vemos, essas mulheres receberam bênçãos de Deus e passaram a servir a Jesus com o que elas tinham, com suas fazendas. Não eram pessoas que tinham fazenda como hoje, né?
As pessoas pensam que essas fazendas aqui eram fazendas de 300 alqueires, 500 alqueires, fazendas enormes, cheias de gado. Não é assim, lá não era assim não, irmãos. O país era um país pequenininho, com suas fazendas, com os seus bens, com suas rendas, com seus dinheiros. E não tinha rico, rico era só os, né? Que nem aqui fala, mulher, procurador de Herodes. Esse homem aqui devia ser mulher de Cusa. Não fala que ela era alguma coisa. Ela era mulher do que era alguma coisa materialmente falando. E ela ajudava. Maria, chamada Madalena, que saíram dela 7 demônios. Essa mulher trabalhava, tinha dinheiro. Então era uma mulher endemoniada. E aqui, Susana e muitas outras, né? Então essas pessoas, aqui mulheres, mas também homens, né? Ah, mas tem que dar o dízimo, pastor, tem que dar o dízimo, porque lá em Malaquias fala que o homem que não dá o dízimo está roubando a Deus, porque não sei o quê, papapá. Realmente, está escrito isso e é verdade. É verdade no tempo em que o dízimo era lei. Agora o dízimo não é mais lei. Eis que faço novas todas as coisas, o Senhor fala. Então aí no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos aqui batizaram, né? 3.000 num dia, 2.000 no outro. E nós vemos aqui que chegou Ananias e Safira e foram levar o dinheiro para os apóstolos. Porque achavam que tinham que dar o dinheiro, né? Porque entre eles, o que eles tinham, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eu consegui isso aqui, eu consegui isso aqui. Todo mundo tinha tudo em comum. Esse aqui tinha deixado aos pés dos apóstolos 10.000 reais. Vamos falar no dinheiro de hoje. O outro deixou 1.000, o outro deixou 500 reais, o outro deixou 300. Mas todo mundo tinha tudo, ninguém faltava nada. Todo mundo era socorrido, todo mundo estava bem materialmente. Não faltava comida, não faltava roupa. Tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. E era feita a divisão. Aí chegou Ananias e Safira, venderam uma herdade, tinham recebido uma herança, venderam, e a parte dela e dele tomaram um propósito. Vamos segurar um pouco e vamos entregar o resto para os apóstolos. Ananias chegou lá, entregou a parte que ele queria entregar e segurou o restante. Pedro falou assim, por que você está tentando o Espírito Santo? Está tentando enganar Deus? Por que você não segurou tudo? É tudo seu, não tem que trazer aqui enganando Deus. Então não é assim, não estão pedindo dinheiro para você. Fica seu, não precisa dar nada. Fica aqui congregando com a gente. Não precisa dar nada de querer enganar Deus. Morreu. Aí veio a mulher, mesmo jeito, morreu também. Eles não podiam chegar agora no céu e falar, Senhor, eu dei mais do que o dízimo. Eu dei mais do que o dízimo. Por que eu morri? Por que eu tive que morrer? Porque eu dei mais do que o dízimo. Mas não tem disso. O dízimo não é mais lei. Cada um contribua com o que colocou em seu coração. Contribuir. Aquelas mulheres que nós vemos lá, elas contribuíram segundo o amor que elas tinham por Jesus Cristo. E havia necessidade. O Senhor Jesus e os apóstolos passavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, não tinham tempo para parar para ganhar dinheiro. Eles precisavam de ajuda. E elas viram isso, olha, vamos ajudar. Eles estão lá apertados. Mas o Senhor pode multiplicar os pães? Pode, então não ajuda não. Sai de perto aí, não atrapalha quem está trabalhando. Mas eu quero ajudar, então está aqui. Quanto você deu? Não interessa. É o que está no meu coração, foi o que eu dei. Deus sabe o que eu dei. Mas o pastor já tem dinheiro. Se Deus colocou no meu coração para dar essa importância, ele que se cuide. Se ele está precisando ou se ele não está precisando, ele que vai saber o que fazer com esse dinheiro. Primeira vez que uma pessoa chegou para mim, esse é o testemunho que eu estou dando para os irmãos, e trouxe um dinheiro, pastor, isso aqui eu estou dando dízimo. Eu não tenho dízimo aqui. Não, mas Deus colocou no meu coração para entregar isso aqui para o pastor. Eu falei, não, mas eu não, graças a Deus, não estou precisando. Mas Deus colocou no meu coração para entregar para o senhor isso aqui. Eu peguei o dinheiro, e agora o que eu faço? Ele falou, a minha parte eu já terminei, agora o senhor que se acerte com Deus para fazer o que Deus quer que o senhor faça. Peraí, não é meu esse dinheiro, é de Jesus Cristo. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou juntar bastante, comprar um carro zero? Vou comprar uma casa boa? Vou viajar para o exterior?
Não é isso que Deus quer. Ele quer que eu ajude o necessitado, use o dinheiro, use a oferta dos irmãos, ou o meu próprio dinheiro, para transmitir a obra dele. O Senhor Jesus vivia para falar do Evangelho, os apóstolos também. Então, irmãos, nós vemos aqui que nunca o Senhor Jesus pediu dízimo para ninguém, curou um monte de gente, ressuscitou pessoas mortas, curou enfermos, fez de tudo. E não pediu dinheiro para ninguém. E nem condicionou as bênçãos de Deus ao dinheiro, ao recebimento de ofertas, de dízimos, ou roupas, ou sapatos, ou lugares cheios de coisas modernas da época. Não, eu quero agora eu sou filho de Deus, agora vocês compram para mim uma túnica de ouro, que eu mereço. Não, merece tudo, não merece uma túnica de ouro. Mas ele é um rei humilde, eu não quero nada, meu pai já me deu tudo. Eu estou ensinando vocês a entenderem qual é a verdadeira riqueza. Não é a do mundo passa. Este mundo passa e a sua concupiscência. Nu vim ao mundo, nu voltarei ao Pai. Então é assim. O que adianta a pessoa estar cheia de riquezas, cheia de poderes humanos e vai acabar um dia na sepultura? Então o Senhor está nos dizendo isso. Ah, mas eu dou o dízimo de tudo. Tem uma parábola disso aqui, né? Eu dou o dízimo de tudo, batia no coração, o homem orando lá no templo, palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu dou o dízimo de tudo, faço. Não sou como aquele homem lá, aquele gentil lá, aquele que está lá, que não dá nada, cheio de... E aquele outro que não dava nada, cabeça abaixo, orando, pedindo perdão pelos pecados. O Senhor Jesus falou, esse saiu justificado, mas aquele que estava se justificando não saiu, porque o que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Então, se você der alguma oferta, algum dinheiro, alguma coisa para Deus, e você não vai pôr um foguetinho e levar para o céu o dinheiro. No céu não entra coisas materiais. Nem nosso corpo físico pode entrar lá. Então, para quem você vai entregar? Para o servo de Deus. Será que é para o servo de Deus que você está entregando? Veja bem para quem você está entregando a bênção que Deus te deu e você quer repartir com os teus irmãos, com as pessoas necessitadas. Muitas vezes Deus mostra para nós, mostra para a gente, olha, o necessitado é aquele, é aquela, faça isso, faça aquilo. Não, eu vou levar o dinheiro para a igreja. Você está errado. Se Deus está te mostrando, vai e faça você. Vai e faça você. Não, mas já tem um ministério. Que ministério? Quem colocou esse ministério? Foi Deus que levantou esse ministério? Não, são servos. Fizeram a reunião. O que é isso, irmão? Reunião, fazer ata. O pastor coloca a mão, tá, esse aqui é tal coisa, aquele é tal coisa. Não é assim não, irmãos. É Deus que levanta o olho, a boca, a orelha, o pé, a cabeça, as mãos. Ele que coloca quem Ele quer, onde Ele quer, para fazer o que Ele quer, não o que os homens querem. E ficam construindo templos e comprando veículos e tudo mais. Quando você constrói um templo, para unir, vamos aumentar, trazer mais gente, você levanta paredes. A parede divide, não junta ninguém, irmão, não junta ninguém. Você começa a ter divisão com aquele daquela outra igreja, começa a ter divisão com aquele da outra igreja, porque não é da nossa igreja. Pronto. Cadê o amor de Deus? Cadê a comunhão? Ah, mas não está na nossa igreja. Você tem igreja? Quem tem igreja é Jesus Cristo. Você é só um monte de pó que o Senhor está chamando para a salvação, para a eternidade. E se você não obedecer direitinho, aquele que não obedecer direitinho, vai virar pó de novo e eternamente morto. Nós temos que fazer tudo o que é do agrado de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos ouvir, vamos meditar. Será que Deus precisa de dinheiro? Não precisa. Quem precisa de dinheiro é a gente. Então, vamos ver, o necessitado ali, o necessitado, nós estamos contribuindo, estamos levando ofertas para a igreja, não dízimo. Dízimo você está colocando um preço, né? Não, mas estou dando 10% do que eu ganho. Se Deus mandar dar tudo, o que você vai fazer? Então, irmãos, nós estamos fazendo o que Deus coloca no nosso coração, com sinceridade. Não estamos enganando Deus, é sincero o que nós fazemos. E aí o dinheiro não está sendo bem investido. Aí você vai falar com o pastor. Pastor, eu vi o fulano lá necessitado, contribuir e está necessitado ainda. Está necessitado ainda. Eu já vi coisas que são terríveis, entristece a gente de ver o que acontece. Mas o que nós podemos fazer? Vamos orar, Deus vai nos dirigir e abençoar.
E vamos nós que entendemos a palavra de Deus e ouvimos a voz do Espírito Santo, a voz do Consolador nos nossos corações, vamos ouvi-la e obedecê-la. E que Deus nos abençoe a todos. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.